Às vezes hoje não, hoje com a mesma galera que você tem, você implanta ali um processo com inteligência artificial de atendimento e aí você consegue crescer. Então, o empresário tem que tomar o cuidado do que vai automatizar, porque Qual que é a importância da IA nos mundos de hoje? Fala pessoal, sou Alex Sabino e a gente tá começando mais um podcast. Tô aqui com meu sócio, meu co-host Victor Leal. A gente vai falar hoje sobre um tema bem legal. Victor, fala pra gente qual que é o tema do nosso episódio. O tema de hoje, galera, é inteligência artificial para aumentar a sua produtividade. Maravilha, então, um tema que tá bem atual, né? Então a gente usa bastante aqui na agência, nos nossos negócios, usa bastante no dia a dia. Eu principalmente não consigo imaginar um mundo hoje onde a gente não consiga fazer uma consulta no ChatGPT, diversas coisas, né? Seja dentro dos assuntos da empresa, ou seja, assuntos pessoais, ou até uma discussão de futebol que a gente tenha. A gente tudo tá se respaldando ali dentro do ChatGPT para ter o resultado mais próximo. E aí a gente vai começar esse episódio. A ideia do episódio é que a gente consiga trazer para vocês um contexto, né, básico do quais são as possibilidades que você tem, que a sua empresa tem, para conseguir utilizar a inteligência artificial. Na verdade, o que é isso, né? Por que a gente fala tanto, por que é importante. E tem vários contextos, né? A gente poderia trazer aqui uma lista de 20 inteligências artificiais que podem fazer Y, X e Z, mas o que a gente quer trazer é mais uma ideia voltada para a produtividade. Como que você pode usar isso de uma forma simples e mais prática, até com algumas aplicações do que a gente tem aqui na agência e que a gente acredita que faz sentido para algumas empresas, de como você pode aplicar. Né? Então, pedir para o Victor dar uma introdução também, porque ele acha que é importante. Por que você acha, Victor, para o empreendedor? Porque que é muito importante ele que não usa a inteligência artificial, por que ele tem que usar, qual que é a importância da IA? Eu acho importante primeiro a galera entender o que é a inteligência artificial, né? E, resumidamente, a inteligência artificial, ela é um robô, né? E esse robô, você mesmo treina ele. E você treina ele para o que você quiser. Ele vai te ajudar da forma que você quiser. Então, por exemplo, trazendo aqui para o contexto da agência, onde a gente usa mais, né? Eu uso mais aqui dentro da agência. Para que eu uso esse robô? Para que eu uso a inteligência artificial? Por exemplo, eu uso muito o ChatGPT, o Claude AI e o Gemini, né? O Claude AI é da OpenAI, o Gemini é do Google. Né? Para que eu uso elas? Eu uso para me ajudar a criar os textos dos anúncios, os textos da landing page. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar a criar os criativos, as imagens que eu vou usar nos meus anúncios. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar com ideias. Eu uso a IA para ajudar, por exemplo, até mesmo o cliente que ele tem ali alguma objeção que ele não está conseguindo vender. Por exemplo, a gente faz anúncio e entrega lead, entrega contato para os nossos clientes aqui venderem, né? Aí, por exemplo, tá chegando um lead qualificado, né? Tá chegando um lead que realmente é o público-alvo desse meu cliente, só que tá tendo alguma objeção ali na parte da venda que o meu cliente não tá conseguindo converter esse lead que eu dei para ele em cliente. E aí ele vem com essa contestação para mim, tô com essa objeção assim, assim, assim. E eu, até nisso também eu uso a inteligência artificial para me trazer ideias, me trazer soluções de como contornar essa objeção. Eu monto uma estruturazinha, passo para o meu cliente. Então, basicamente, ela é um robô treinável e calma, que não vai dominar o mundo, não é isso, porque é uma máquina, é um robô, você pode desligar ela a qualquer momento. Eles estão criando éticas de como se usar, limites de como se usar, né? Então, basicamente, é um robô onde você vai treinar ele e ele vai te ajudar na sua produtividade, no seu tempo, a fazer tarefas chatas que você não quer fazer. E, por exemplo, um texto que eu criaria numa landing page, num anúncio, que poderia demorar 2, 3 horas, com uma inteligência artificial eu posso fazer em 5 minutos, ou menos que isso. Então é algo que vai te acelerar muito as suas tarefas e os seus processos, né? Sim, exatamente. Tem uma parte que eu acho que é importante a gente falar. A IA ela não está necessariamente para substituir pessoas, né? Muita gente acha que não, a gente vai pegar uma IA, vai contratar o ChatGPT, vai contratar outras tecnologias de inteligência artificial para a gente mandar todo mundo embora e só a IA vai trabalhar aqui.
Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que pode acontecer sim. Eu acho que algumas profissões vão ficar para trás. Mas eu acredito que para melhorar a produtividade dos colaboradores que você tem. Às vezes pode acontecer. Se você tiver 5 colaboradores que são designers, por exemplo, provavelmente alguém ali pode acabar indo embora. Porque algumas tarefas mais simples, que talvez um cara júnior ou um assistente ali fazia, pode ser que algum outro analista pode pegar esse tipo de trabalho e demandar isso para o ChatGPT ou para uma outra inteligência artificial, como as inteligências que tem o Adobe, o Premiere, o Illustrator, enfim, realizarem algumas funções. Mas eu acredito que o contexto da inteligência artificial, na minha cabeça, está muito mais atrelado a gente, de fato, ganhar produtividade para as pessoas que estão trabalhando. Então, por exemplo, uma social media, que ela tinha que fazer ali X posts por mês, ou por semana, ou por dia. E aí ela tinha que pensar no texto, ela tinha que escrever a ideia, ela tinha que pensar na ideia, ela tinha que descrever todo o roteiro, ela tinha que criar a imagem, ela tinha que fazer todo o processo, ela tinha que fazer 100% completo, ela não tinha ajuda. Então ela fazia toda a cadeia. Hoje ela pode pedir 5 ideias diferentes para uma inteligência artificial, ela pode ir no Midjourney, no DALL-E, que é integrado com o ChatGPT, para ela criar essas imagens, ou ela já tem uma ideia do que ela quer, ela pode fazer essa imagem, pedir com a ajuda do Photoshop ali, para o processo de edição ser um pouco mais simples, ser muito mais rápido, na verdade. Então hoje as profissões elas estão avançando para que a inteligência artificial consiga dar mais produtividade, mais velocidade e mais inteligência para o trabalho também. Tem aquela máxima que a gente fala, né? Faça com inteligência, não com força, né? Então, às vezes, a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ser um pouco mais inteligente. Então, a gente tem que entender quais das tarefas, eu acho que, para mim, principalmente é isso. Quais das tarefas eu consigo fazer e que demandam 100% de mim, demandam mais do conhecimento que eu tenho, demandam mais da experiência que eu tenho, e que só eu posso fazer, ou eu posso fazer na maior parte do tempo, e quais são as tarefas que eu tenho que deixar para inteligência artificial. Por exemplo, eu trabalho com venda, então no meu contexto, lido muito com cliente e tal, então faz sentido eu colocar uma IA para fazer uma reunião para mim? Até pode ter, a gente até pode fazer uma conexão, fazer via API, fazer via automação, uma ideia de um clone meu que se passe, entenda as minhas ideias, tenha um contexto do que é a venda do produto e do serviço que eu tenho. Mas é mais fácil aplicar a IA em outro momento, talvez. É mais fácil que eu faça a reunião, que eu passe para o cliente, que eu consiga dar segurança para o cliente e faça aquela venda numa reunião presencial ou numa call por vídeo. Eu faço essa venda e talvez a IA consiga resumir, fazer uma ata do que aconteceu ali dentro do processo da venda, ou colocar ali no meu, já fazer uma integração para colocar no meu CRM, e a partir daqueles insights ele já preencher algumas coisas. Então eu ganho velocidade nas outras coisas que eu tinha para fazer. Então antes eu tinha que lembrar o meu cliente, mandar uma mensagem para lembrar o meu cliente, o cliente entrava na reunião, eu tinha que fazer a reunião, depois da reunião eu tinha que criar um resumo, colocar esse resumo no meu CRM, enfim, fazer todas essas etapas. Hoje o que eu acredito eu consigo automatizar as outras partes com inteligência artificial e com algumas ferramentas, faço a reunião, então me dedico 100% do tempo ali para estar presente com o cliente, para estar frente a frente com ele, para debater as ideias e conseguir gerar uma boa negociação, uma boa conexão com o cliente e fazer com que a IA faça essa parte mais burocrática, essa parte mais auxiliar, que seria de um assistente ali. Para mim, aí eu ganho mais produtividade aqui, até vai ficar melhor até os meus resumos. Eu não vou ter um resumo falho ali no meu CRM. Então eu acredito que a ideia hoje em dia, pelo menos, se caminha para mais ganho de produtividade das empresas. Obviamente que algumas pessoas vão ficar para trás. Então, se você era um social media que só fazia uma foto muito simples, não tinha estratégia, e você só criava um post simples para o cliente, provavelmente o cliente ele não vai ver mais valor, tanto valor no seu trabalho, como ele via antes da inteligência artificial, porque ele fala, pô, e se eu pegar alguém que já trabalha da minha equipe de marketing
e colocar e dar algumas demandas de chat GPT para essa pessoa também fazer. Né? Então, gere uma imagem assim e gere um textinho para eu colocar na legenda do meu post. Em 10 minutos, ele vai ter uma ideia, vai ter 3, 4, 5 ideias ali de post, vai conseguir gerar uma imagem legal, decente, junto com Canva também, outras ferramentas, e vai conseguir fazer um post. Então, acho que a ideia tá muito mais atrelada, a conversa tá muito mais atrelada a, de fato, ganhar velocidade, ganhar produtividade, do que, de fato, nossos empregos acabaram. Alguns empregos podem acabar, mas eu acho que tá muito mais atrelado à produtividade, né? E aí, Vitor, falando disso, eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos práticos aqui, principalmente para a galera que está escutando a gente, que é empreendedor, trabalha com marketing, ou tem um time de marketing, ou você que trabalha com isso, ou tem uma agência. O que você acha que as pessoas no mundo do marketing conseguem usar a IA para quê? O que dá para fazer? Aonde a gente deveria designar? Para o que a gente usa aqui? O que você acha que faz mais sentido? Beleza, vamos lá. Primeiro eu queria comentar um pouco sobre essa parte de a IA não substituir, ela potencializar, né, que você estava falando. Na verdade, eu acredito que ela substitui sim, né? E aí, em que sentido? Exatamente nesse sentido que você falou, a pessoa que ela faz o básico, então um designer que ele faz o básico, só faz uma artezinha, a social media que ela só pega ali um post quase pronto no Canva e só agenda a postagem, ou um gestor de tráfego que ele só pega ali e sai subindo a campanha, definindo interesse, apertando o botão, igual a gente fala, né? Esse cara, ele vai ser sim substituído. Assim como está acontecendo em várias outras... Isso eu tô trazendo no nosso contexto aqui, né? Mas em várias empresas a gente tá vendo uma galera sendo substituída. Até dentro de Mercado Livre, dentro de empresas como essa, estão criando robôs com IA que tá substituindo o emprego das pessoas. As pessoas estão saindo chorando Sim. porque estão sendo substituídas por máquinas, né? Então eu acredito que vai ser substituída, mas... nessa parte de você fazer o básico, você vai ser substituído. Então as pessoas elas precisam se capacitar, porque para operar essa máquina ainda precisa de um ser pensante, de um ser estratégico, né? Então, por exemplo, a social media ela vai ter que pensar mais de uma maneira estratégica e ela vai gerar prompts, ela vai gerar comandos de texto para a máquina fazer o trabalho ali por ela, o trabalho que ela teria operacional, a máquina que vai fazer, mas ela tem que pensar pela máquina, né? A mesma coisa o gestor de tráfego, não adianta ele só apertar botão, ele vai ter que entender mais sobre copy, ele vai ter que entender mais do negócio da pessoa em si, para conseguir também gerar comandos, dar comandos para a máquina para potencializar o trabalho dele. Aí sim, nesse sentido, eu acredito que ele vai ser potencializado, ele vai ajudar as empresas a potencializar. Mas se você ficar preso no básico, você vai ser substituído. E aí, trazendo agora, né, quais as opções, o que as pessoas podem fazer utilizando a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, num contexto aqui dentro do nosso time, a gente utiliza para analisar as campanhas, né? Depois de a campanha gerar tal resultado, a gente usa para analisar as métricas e tomar iniciativas depois dessas métricas. A gente usa na criação das campanhas, na parte estratégica, né? De qual público-alvo atingir, como que eu posso comunicar com esse meu público-alvo, para gerar esse criativo, para gerar um texto persuasivo, para fazer com que essas pessoas tenham atenção no meu criativo e cliquem e se cadastrem, né? Eu posso usar na criação de conteúdo, então a gente está usando aqui, a gente está produzindo um conteúdo de podcast, a gente está produzindo um conteúdo nas redes sociais. Eu posso usar a inteligência artificial, tanto um chat GPT para me trazer ideias e eu só mudar alguma coisa ali e falar em frente a uma câmera, ou num nível mais avançado, que eu estava testando até aqui agora, você pode fazer um clone seu e você gerar os textos e mandar lá, e a inteligência artificial vai fazer vai colocar o seu vídeo, né, a sua imagem e a sua voz para gerar esses conteúdos automáticos para você. Então, é nisso que você vê que você ganha muito tempo. Porque, imagina, você tem que se preparar inteiro para produzir um vídeo, né, estudar um tema, pegar um texto, montar o roteiro e tal. Sendo que com uma IA dessa que pega seu vídeo, sua voz, no mesmo tempo que você faria um vídeo, você faz 10, você faz 20 vídeos, né? Mas fugindo um pouco dessa parte que a gente já usa aqui de marketing, o que mais você pode usar? Você pode usar no seu time de vendas, automatizando ali na parte do CRM, automatizando ali na parte do... Então, te cortando, Vitor, eu acho que legal também sobre a parte de vendas. Tem uma parte da cadência, né, que a gente usa, que a gente até falou já em outro podcast,
que tem uma estrutura ali que é o SDR, né? Que ele qualifica, que ele faz uma filtragem dos contatos que o marketing gera. Então, na minha cabeça, a IA pode substituir essa pessoa que faz apenas isso, porque é uma questão muito mais padronizada. Então, o que o SDR ele é responsável de fazer? Ele vai pegar o lead, ele vai entender se aquele lead tem fit para o produto, né? E faz sentido para ele o que a empresa resolve, né? O que aquele serviço, aquele produto resolve para aquele cliente. Então ele vai tentar fazer perguntas e tentar identificar qual que é o momento do contato e se faz sentido para a empresa e para o cliente ter aquela negociação, avançar naquela negociação, que é uma situação que a IA pode ser muito bem utilizada, e aí o SDR pode perder espaço. Então, às vezes, se você tem 3 SDR, se você colocar um funil onde a IA vai ali como um agente de IA, você fizer conectado com o seu WhatsApp ali, com o seu processo de vendas, ela vai tratar o cliente como para fazer essa primeira filtragem, então você vai ganhar muito mais velocidade. Por exemplo, um SDR que atende 10 contatos por dia, pode ser que ele não responda alguém com uma velocidade muito boa, pode ser que ele esqueça de algum contato quando o lead chega, pode ser que ele esqueça de responder alguém que vai chamar em outro momento, ou até à noite, por exemplo, em algum horário que o seu SDR não vai estar trabalhando. A IA vai estar lá 7 dias por 24 horas. Então, independente do momento que o cliente for entrar em contato para fazer esse processo de entender um pouco mais sobre o serviço, sobre o produto, a IA vai poder atender e vai conseguir analisar se aquele cliente, com as perguntas, com o treinamento que foi feito, se faz sentido ou não. E aí a gente tem um ganho de produtividade, de velocidade gigantesco, porque se eu precisava de 5 SDR para atender, sei lá, 300 leads, eu não preciso. Eu consigo colocar uma IA, um agente de IA poderoso, que tenha muito conhecimento sobre o meu produto, sobre o meu serviço, para atender pelo menos mais da metade. Porque é importante que tenha algum SDR que faça o atendimento de alguns tipos de clientes específicos. Às vezes você tem um cliente que ele não gosta de falar com inteligência artificial, né? Então vai ter alguns processos que não faz sentido a IA estar lá, ou que talvez não é estrategicamente legal, porque vai ter clientes às vezes de um ticket muito grande, às vezes você está vendendo um produto de 50 mil reais, um treinamento, uma mentoria. Então o cara que vai comprar um treinamento, uma mentoria de 50 mil reais, será que ele quer passar todo o processo de venda por IA? Será que ele gosta desse tipo de atendimento? Não, mas aí é o risco que você corre também. Ou você pode fazer da venda inteira. Eu não acho interessante. Eu acho que a IA está aqui para fazer algumas etapas, não todas. Eu acho que a venda, o processo de reunião, de negociação com o cliente, ele precisa ser feito por uma pessoa, porque principalmente o brasileiro, ele gosta da resolução, ele gosta de ver uma pessoa quebrando a objeção ali, convencer ele gosta de ser convencido de que ele de fato tem que comprar aquele produto ou não, e aí ele quer pedir desconto, ele quer entender alguém. Então, em alguma etapa, principalmente quando a gente fala de vendas e atendimento, o humano ele é preciso para fazer uma análise diferente daquele cliente, às vezes conseguir cobrar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do relacionamento que ele viu, que ele teve com o cliente aí, para criar rapport. A inteligência artificial dificilmente vai conseguir criar uma conexão com o cliente. Ela vai conseguir conectar com o cliente com a necessidade que ele tem, mas com um foco rápido. Ela vai conseguir direcionar o cara para onde ele precisa ir. Então, para ganho de produtividade, fazer algumas perguntas qualificatórias, filtrar alguns clientes que talvez não tenham budget, que não faz parte do projeto, não é o público-alvo, faz sentido. Agora, eu não acredito que a inteligência artificial deveria fazer todas as vendas ali, deveria estar nesse processo, porque eu acho que tem pessoas que não gostam desse tipo de atendimento, né? Eu acho que até você é uma pessoa que não gosta de resolver tudo com a IA ali. Exatamente, eu ia trazer isso até como um cuidado o empresário se tomar quando ele for criar essa automação, né? Para você não acabar automatizando demais, né? Em que sentido? Nos outros episódios que a gente abordou alguma coisa sobre inteligência artificial, eu trouxe sobre isso também, que é inclusive uma experiência minha, um comportamento meu, né? Quando eu vou entrar em contato para ir atrás de algum serviço, algum produto, enfim, ali pelo WhatsApp, e eu recebo um atendimento por um IA, um atendimento por robô, a maioria das vezes eu paro de responder porque eu não quero ser entendido. E apesar de eu não gostar de falar com as pessoas, nesse caso que eu sou atendido por robô, eu prefiro que fosse um atendimento de uma pessoa realmente, né? Então,
o empresário tem que tomar o cuidado do que vai automatizar, porque eu acho que tem coisas que fazem sentido, um trabalho ali que a galera chama de um monkey job, né, que é um trabalho repetitivo. Então, por exemplo, só fazer alguns filtros ali para ver o que realmente a pessoa quer, enfim, eu acho que faz sentido nessa parte, mas a partir do momento que é algo mais específico, é melhor ter um atendimento humanizado realmente, porque vai engajar mais com o cliente, com o potencial cliente. Né? Maravilha. E aí, falando também de atendimento, se você tem, né, atendentes aí, pessoas que fazem atendimento ao público, que tem perguntas específicas, algumas questões que são mais padrões, uma apólice de seguro, o que cobre numa apólice de seguro, o plano de saúde dela, o que ela tem, enfim. Você tem que pensar em olhar os processos da sua empresa, né? O que eu acho que a IA pode te ajudar muito, né? Você está pensando por onde eu começo. Então, olha para os processos internos da sua empresa. Vê o que dentro dos processos que você tem, o que é mais padrão, o que é repetitivo, o que a gente conseguiria padronizar que se tivesse um modelo, todo mundo conseguiria seguir aquilo. Se tiver isso, processo repetitivo, um padrão, uma coisa que é altamente escalável, então a gente pode colocar IA para fazer. Então, atendimento, filtro, análise de relatório. Então, a gente já falou aqui, para resumir o nosso podcast até agora. A gente já falou sobre a parte de marketing, você pode ganhar produtividade com marketing. Fazendo como? Analisando as suas campanhas, dando os dados para IA analisar suas campanhas, trazendo ideias de campanhas, de criativo, qual que é o criativo, ideias para ter um CTR maior, criativos que vão converter para determinado público. A gente também deu ideias para você criar os seus posts nas redes sociais, com o Midjourney ali, o DALL-E, junto com o ChatGPT, as inteligências do Adobe também, o Photoshop, o Illustrator, o Adobe Premiere. A gente já falou aqui sobre IA para vendas, né, para fazer uma qualificação ali dos contatos que você tem. E também agora sobre atendimento. Então você pode colocar IA para fazer atendimentos de coisas que são padronizadas. A outra dica que eu vou dar aqui também é para a parte de recrutamento e seleção. Então, qual que é a parte de recrutamento e seleção que a gente consegue ganhar produtividade? Na parte que eu acredito que é mais, onde tem mais volume de informação. Então, normalmente, quando a gente vai criar uma vaga, né? Quando você vai criar uma vaga de emprego aí na sua empresa, você vai ter um perfil que você precisa para aquela vaga. Então, aquela vaga é uma analista de marketing. Então, o que uma analista de marketing precisa ter? Vamos colocar um exemplo aqui. Ele precisa conhecer de campanhas do Google, campanhas do Facebook, ele precisa ter participado ou conhecer sobre social media, redes sociais, ele precisa saber de e-mail marketing, ele tem algumas características e habilidades que ele precisa ter. Legal. Só que aí você abre a vaga, faz vários anúncios, divulga nas suas redes e muitas pessoas começam a se candidatar. Antigamente, o que acontecia? A gente tinha um banco de talentos e as pessoas iam selecionando alguns perfis por palavra-chave, alguns currículos, abria os currículos, lia todos os currículos, ligava para as pessoas para entender como era. Hoje em dia, como que a gente pode automatizar e aumentar a produtividade disso para a gente não depender das pessoas? Basicamente, a gente vai criar um processo com uma inteligência artificial, onde todo mundo que cadastrar os perfis, a inteligência vai analisar se aquele perfil tem fit para aqueles determinados requisitos da vaga. Então, o Vitor, tantos anos, mora em tal lugar, no currículo dele tá falando que ele sabe disso, disso, disso e disso. Pô, ele bate 80% do perfil dos critérios que a minha vaga pede. Pô, legal, o perfil dele faz sentido, vou colocar ele aqui numa etapa de avaliação para o RH, por exemplo. Então, a gente, em vez de ter 1000 currículos ali para uma pessoa analisar e ter que ligar para algumas pessoas, a IA vai filtrar os 1000 currículos, vai passar para uma etapa onde vão mais ou menos 20 currículos de todos aqueles que a gente tinha, e a gente consegue ganhar uma velocidade gigantesca para que a gente ligue para as pessoas certas, para as pessoas que de fato já têm um perfil muito parecido com o perfil que a gente precisa e a vaga necessita. Então aí a gente já ganha muita velocidade, muita produtividade, porque independente de quantas vagas você tenha e quantos perfis
de currículo você receba, a IA vai trabalhar e ela consegue produzir muito mais do que um humano poderia. Então, às vezes você tinha um estagiário para fazer isso, você tinha uma pessoa específica só para fazer triagem de currículo. Hoje em dia, a IA consegue fazer isso. E aí, por exemplo, existem algumas, tá? Eu vou citar alguma de um CRM, que é o Pipefy. O Pipefy tem uma IA integrada dentro dele, né? Não tô ganhando nada, mas a gente usa o Pipefy aqui dentro. E o Pipefy já tem até uma função nativa com inteligência artificial para você, dentro do processo de recrutamento, você conseguir fazer essa triagem dos currículos aí com inteligência artificial. Você praticamente vai falar os critérios que você precisa que ele filtre, ele vai pesquisar dentro dos currículos. Os currículos que passarem X% dos critérios, ele vai avançar essas pessoas de fase para as próximas fases. E aí você pode colocar também uma automação de e-mail para as pessoas que já passarem dessa fase de triagem, já receberem um e-mail para marcar uma call, uma entrevista, já pegar a agenda do recrutador e mandar para ele uma sugestão de horário. E aí a gente dá para fazer bastante coisa aí junto com a automação e inteligência artificial, né? Eu acho bem legal. Show. E aí, pessoal, a gente começa a falar aqui desse assunto e minha cabeça fica a mil, né? E realmente, se você for começar a pesquisar sobre IA e como que você pode usar, é um negócio muito louco. E você vai ver que a gente já está num período que, se você não está utilizando ainda nenhuma ferramenta, nenhuma inteligência artificial, você já tá atrasado. Que a gente vê que já tem o quê? 2, 3 anos que começou? A gente fala de tráfego, né? Se a galera que não usa tráfego... Imagina você que não tem tráfego e não usa IA, você tá muito pra trás. Então, assim, realmente, o que o Victor tá falando é verdade. Então, se você não tá usando alguma coisa, mano, você tá muito pra trás. Tá muito atrasado. E aí, uma coisa importante que eu acho que tem que entrar na cabeça do empresário é o quê? Ele vai ficar se perguntando, né? Como que eu vou utilizar a IA? Aonde eu vou introduzir a IA no meu processo para me ajudar na minha produtividade? E você tem que entender que você pode utilizar a IA em todas as áreas da sua empresa. Todas as cadeias. Você pode usar na venda, você pode usar no marketing, você pode usar no RH, você pode usar no financeiro. Em todas as áreas você consegue integrar uma ferramenta de IA que vai ajudar na produtividade, que vai potencializar, que vai deixar mais rápido. E, de repente, um time comercial que você tem 10 vendedores, agora você vai precisar ter só 5. Então, você já tem essa economia. E aí, quando a gente fala que quando você não está usando IA, você está deixando dinheiro na mesa, no caso da IA, eu acho que é mais sobre isso. É você deixar de ter gasto, né? Quando Exatamente. Você começa a utilizar a IA. Então, um time de vendedores que você tem 10 vendedores, com uma IA integrada, pode ser que você precise só de 5. Um time de SDR que você tem 3 SDR, de repente você só precisa de 1. No financeiro que, sei lá, tem 3 pessoas no financeiro, de repente você só precisa de 1. Exatamente. E a próxima dica que eu ia falar era exatamente nessa área de finanças, né? Então, por exemplo, um cara que trabalha no financeiro, eu já trabalhei no financeiro de uma empresa, a gente mexia com muitos relatórios, tinha que fazer muitas análises, a gente gerar relatórios, a gente conseguir extrair dados. Hoje, basicamente, né, a gente tem que, enfim, tem aquela questão da LGPD e tal, toda essa segurança com os dados. Mas, cara, basicamente hoje, quando eu preciso gerar um relatório, é muito simples. Eu tenho uma base de Excel, eu extraio, eu falo, olha, eu tenho essa base aqui, eu preciso entender onde estão os meus maiores gastos, onde tem gastos desnecessários que não deveriam estar gastando, onde eu gastei mais desse mês comparado ao mês passado ou o ano passado, o que eu posso fazer, o que eu posso cortar aqui, quais são as ideias de corte ou de substituição de plataforma, de ferramenta, de fornecedor, de área de trabalho. Enfim, criar e analisar dashboards é muito importante também. Então, por exemplo, antes a gente tinha que fazer tudo na mão. Pegava Excel por Excel, linha por linha, ia, criava uma dinâmica, ia, pega gráfico daqui, gráfico dali. Hoje a gente tem isso muito mais fácil. Se você não fizer tudo, pelo menos 50% do processo está lá. Então, se você é da área financeira, que era o próximo tópico, é basicamente isso. Você consegue usar IA para analisar as planilhas que você tem, gerar relatórios e conseguir te passar insights sobre os dados que estão ali. Às vezes, por exemplo, você é empresário e você não sabe o que é uma DRE e como montar uma DRE. Mas você tem ali todos os seus gastos, você tem ali todas as suas receitas. Você vai, manda para ela e fala, olha, eu tenho esses gastos e essas receitas. Eu preciso saber se eu tô dando lucro, qual que é a minha porcentagem do meu EBITDA, quanto que tá o meu faturamento, se tá bom, se o
custo do meu produto está muito alto, está muito baixo em comparado ao mercado. Você consegue ter todos esses dados e analisar todos esses dados. Então, por exemplo, às vezes você tem um e-commerce. Aí você fala, pô, será que tá dando dinheiro? Porque vai dinheiro pra cá, compro produto e vendo, e compro ferramenta e assino aquilo, o dinheiro, uma parte cai dia 30, outra parte cai tal dia, uma parte é parcelada, uma parte é à vista. E aí tem dinheiro entrando e você não é uma pessoa muito organizada, você pode criar um processo dentro da IA para ela organizar esses dados para você e te falar, olha, com base nessas informações, você está tendo lucro ou você não está tendo lucro, ou o seu lucro está muito baixo comparado ao mercado. Quem vende esse mesmo produto que você normalmente tem uma margem de 15%, você está com uma margem de 5%, então você vê que tem ideias ali para você trabalhar. Às vezes o custo do seu produto está muito alto, você não está percebendo porque você está no dia a dia. Então assim, na área financeira, nessa área de análise, tem muita coisa que a gente pode usar para produtividade ali, principalmente se você é empresário e você não usa para isso, precisa usar. Então, às vezes, manda os dados lá da sua empresa e fala qual que é o próximo passo da minha empresa, qual que é o próximo produto que eu posso lançar. Então, às vezes, a IA pode te ajudar na produtividade, mas com ideias também. Porque, por exemplo, às vezes você tem que parar para pensar num produto e falar, cara, eu faço isso, o que mais que eu posso vender na minha empresa? E aí ele vai te dar várias ideias de como estruturar isso, como fazer. Por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui, as ideias, uma base de roteiro que a gente trouxe é de inteligência artificial. Então, normalmente, às vezes, a gente já tem uma ideia do que pode se falar, mas aí vai organizar aquilo de uma forma muito melhor do que se a gente fosse escrever linha por linha de roteiro, de minuto a minuto, e depois de tudo que a gente pode fazer, né? Eu acho que é bem importante o empresário entender que existe essa possibilidade para ele aumentar a produtividade. E uma coisa que eu acho muito louca com a chegada da IA nas empresas é o seguinte: quando você pensava em empresa, né, você crescer a sua empresa, você sempre vem na mente que quanto mais crescer, mais pessoas você vai precisar, né, para sua empresa crescer, para aguentar demanda, para aguentar realizar os processos. Mas com a chegada da IA, talvez precisa ser girada uma chave que, talvez com o mesmo time que você tem, você pode crescer muito ainda, porque a IA vai estar justamente potencializando todas as áreas da sua empresa. Exatamente. Então, fica mais barato o custo, né, para você crescer. Então, é exatamente isso. Então, às vezes antes eu falava, putz, eu tenho um serviço aqui, eu preciso atender gente, né? Tem que ter um atendimento ali ao público. E se eu vender o dobro, eu preciso contratar o dobro para conseguir atender a galera que eu tenho, os clientes novos que vão vir. Às vezes hoje não. Hoje, com a mesma galera que você tem, você implanta ali um processo com inteligência artificial de atendimento e aí você consegue crescer. E colocando a IA no time de vendas também, né? Então é importante. Então, para resumir, a gente falou de marketing. Então, você pode usar a IA como produtividade para marketing, para analisar campanha, ajudar a criar as campanhas, ter ideias de criativos, fazer os posts, fazer a legenda dos posts, criar as imagens para os posts e analisar a base de marketing como completo, ter mais ideias, mais desenvoltura ali para suas campanhas. Criar sites também, a gente não falou, mas aí também pode te ajudar a criação, a dar um rascunho de modelo de site, analisar o que você pode fazer melhor ou otimizar o site que você tem ali. Tem muitas IAs que vão criar, que tem desenvolvimento de códigos ali para te ajudar a criar sites. A gente também falou do processo de vendas, né, para a gente conseguir filtrar algumas etapas do processo da cadência de vendas ali, como é o processo do SDR. A gente pode implantar uma IA para trazer ou substituir o processo do SDR para qualificar o lead. A gente também falou sobre atendimento, então chatbot de WhatsApp para melhorar as perguntas padrões ali e deixar as coisas para o humano, as coisas que são mais complexas, as coisas que têm mais valor agregado para um público específico. Também falamos agora sobre a parte financeira, a parte de desenvolvimento de produtos, como que você pode usar a IA para desenvolver relatórios, para analisar a situação da sua empresa, para analisar como que está o seu custo, sua receita, fazer um DRE para você. E, enfim, a ideia que eu acho que a gente tem que passar aqui lembrar que a IA, ela é muito mais uma ideia de alguma substituição para ganho de produtividade. Não só, eu quero demitir uma galera e vou colocar a IA aqui porque não serve. Não é isso. A gente tem que pensar na IA para ganhar produtividade. Às vezes é bom ter aqueles colaboradores que vão usar a IA
para trabalhar. Não dá pra gente ter uma empresa só de IA, né? A gente tem que ter alguma cabeça pensante, alguém que vai executar ali, consiga entender se o trabalho que a IA tá fazendo tá bom ou não. Mas a ideia é muito mais de uma produtividade, da gente ganhar velocidade e conseguir com que os nossos negócios cresçam sem aumentar muito o custo, mas ganhando inteligência e velocidade, né? É. E a gente já tá encerrando já? Vamos Não? encerrar. Ah, tá. Então eu queria trazer acho que soa como uma dica, né, pro empresário. Então, você que tá assistindo aqui, vamos dizer que você não tem nenhuma ferramenta que você está utilizando ainda. Como que você vai começar a implementar isso no seu negócio, né? Eu acho que antes de você pensar nisso, primeiro você precisa pensar o seguinte: você sabe todos os processos da sua empresa, de todas as áreas da sua empresa? Porque antes de você pensar em introduzir a IA, você tem que dar esse passo para trás e você precisa mapear todos os processos da sua empresa. Então, por exemplo, no financeiro, quando acontece isso, depois de acontecer isso, é feito isso. Depois de acontecer isso, é feito isso. Então é importante você mapear, documentar todos os processos para você entender onde que é melhor você aplicar, você introduzir uma IA para te ajudar, para potencializar. Porque se você for só sair fazendo, tentando, vai dar merda. Então, mapeia todos os processos da sua empresa, de todas as áreas da sua empresa, e aí sim você vai pensar onde você vai introduzir uma IA para ajudar o seu time. Exatamente. Pensar que tudo que for repetitivo, dá para colocar IA. Tudo que for padrão, dá para colocar IA. Tudo que tiver algum filtro, alguma análise, dá para colocar IA. E aí, por baixo ali, você já vai ver que praticamente em todas as áreas dá pra gente colocar. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que a gente trouxe alguns exemplos bem práticos do que você pode usar no dia a dia. Então, para você que é empresário, para você que é empreendedor, acompanha a gente aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Espero que vocês consigam analisar quais são os processos, quais são as partes e os departamentos que a IA pode ser introduzida para melhorar a produtividade da sua empresa. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma indicação de alguma IA que a gente possa usar aqui, a gente tem algumas, deixa aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, dá um like aí pra gente, vê as nossas outras redes sociais. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu!